O homem, ele falou de um Deus que ele não sabe quem é. O cara ali botou uma igreja, quem inventou esse Deus foi o dono da igreja católica. Ele ficou multimilionário falando de um Jesus, de um Deus que não viu. O São Camilo Capuchinho é do dono da igreja católica. Esse cara, ele é multimilionário. A faculdade da igreja católica ele inventou. Ele passou a literatura errada por um isso, o homem não aprendeu a ler. Por esse cara buscar um Deus, um Jesus que não viu. Ele fez 10 cruzes, cada cruz ele fez com Jesus diferente na cruz. Se ele soubesse quem é esse Jesus, esse Deus que ele tanto fala, ele tinha feito as 10 cruzes, todos com o rosto do mesmo jeito. Então o cara ele ficou multimilionário falando daquilo que não viu. Se você é da igreja católica, você paga o seu dízimo na igreja católica, você adoeceu, se você chegar no São Camilo ou no Capuchinho, em busca de solução, você não vai ter solução lá. Que ele é ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele cara que não tem piedade do seu irmão, ele só quer o dinheiro para ele. Quem deu o dízimo para ele ter essa faculdade da igreja católica, para ele ter o São Camilo, o Capuchinho, foi o homem da igreja católica. Mas esse cara ele não tem ver nesses hospitais. Se ele chegar doente lá e falar assim, olha, eu estou doente e estou querendo ser internado aqui no São Camilo, eu pago meu dízimo lá na igreja, ele não deixa. Ele não deixa porque ele é ímpio. O ímpio, a literatura diz que é aquele que não tem piedade do seu irmão, ele é sem misericórdia. A Bíblia diz que vai chegar a hora dele. Se dá o nome de mercenário. O mercenário é aquele que trabalha só por causa do salário. Ele só quer saber do dinheiro, ele não está nem aí para o patrão dele, para o ofício que se oficiou. Numa igreja, todos que são de uma igreja tem que ser bem, cara. O cara foi para uma igreja, lá na igreja ele tem que passar a ser bem, porque lá está a penitência, a casa do perdão. Não está sendo assim, o cara está destruindo a vida do outro. Então quem inventou esse Jesus e esse Deus foi o dono da igreja católica que passou essa insensatez para a terra toda. A terra toda. Em Salmo 115, 8:4, fala do Deus que não tem perna, não tem ouvido, não tem mão. E torne-se semelhante todo aquele que segue, todo aquele que faz e todos que seguem, diz a literatura. Semelhante, esse cara ele é cego, surdo, mudo, ele fala, ele não fala, tem boca mas não fala. Ouvindo um cara que falou de um Jesus que não viu, de um Deus que não viu. Ele inventou essa história e passou, não foi buscar para saber o que é Deus, o que é Jesus. A Bíblia tem um livro específico, que é o dicionário da língua portuguesa. E ele passou a ficar multimilionário, o cara mais rico da terra é esse cara. Nós vamos buscar para saber o que é Cristo e anticristo. O que é Cristo, que diz a literatura toda, a gente tem que buscar, estudar para saber. O Cristo, a literatura diz que vem de cristal, cristalino, onde está a transparência, a sabedoria e a inteligência. Aí está o homem espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem Cristo, onde está a sabedoria e a inteligência, ele julga. Julgar é fazer exame, investigação. Ele tem a veracidade daquilo que fala. Aí está o Cristo, que diz a literatura. Mas o anticristo é aquele cara que não foi buscar para saber o que é Deus, o que é Jesus. Ele não foi buscar para saber, a Bíblia manda a gente ser contextual. Aí está o anticristo, o ateu. O que é ateu? O ateu é aquele que abandonou a fé. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, é aquilo que é certo, concreto, fundamental, original. Pois aí está Deus. Deus é o alfa, alfabeto, ômega, teor. Jesus é a verdade, pois aí está a certeza. Ele abandonou a fé. Aí está a fé, ele abandonou a fé e passou a falar de um Jesus que não viu, de um Deus que não viu, pois aí está o ateu. Aquele que abandonou a certeza e passou a incerteza para o seu irmão. Aí está o anticristo, aquele que não foi buscar a certeza daquilo. Só que o homem, ele fala daquilo que ouviu. O cara ali falou de Jesus, Deus. Ele assistiu um filme de Jesus, assistiu uma história da Bíblia e passou a falar essa história sem buscar a veracidade daquilo. A Bíblia chama de maldito. Maldito é todo aquele que fizer o cego errar o caminho. Maldito é todo aquele que mudar os marcos do seu irmão.